Certo, já estamos gravando. Então, só para formalizar, bem-vindos ao nosso terceiro encontro, terceira palestra da série de seminários de Inteligência Artificial. Quem vai estar falando hoje para nós é o Felipe Zeiser. Felipe Zeiser é mestre em computação aplicada pela Unicinos e bacharel em engenharia da computação pela Universidade do Oeste de Santa Catarina. Durante a graduação, ele fez intercâmbio na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Isso foi em 2018. E atualmente ele está fazendo doutorado em computação aplicada pela Unicinos. Ele tem experiência na área de inteligência artificial, atuando principalmente com Deep Learning aplicado ao processamento digital de imagens médicas. A palestra que ele vai dar hoje, o título já está aí, eu vou deixar para ele falar isso. Então, Felipe, obrigado por aceitar participar aí dessa nossa série. Eu vou deixar meu microfone desligado e minha câmera também, para não distrair o pessoal, mas qualquer dúvida ou dificuldade é só me chamar, tá? Enquanto isso, pessoal, para os que estão ouvindo, eu peço que, caso tenham dúvidas, como eu já falei, podem colocá-la aqui no chat, aqui do lado, que daí depois, no final, a gente reúne elas para o Felipe, e caso alguém tenha algum comentário mais pontual que queira falar na hora, é só falar ali que eu vou estar monitorando, a gente pode lidar com isso também, certo? Então, Felipe, mais uma vez, obrigado e pode começar a tua palestra. Então, primeiro agradecer ao Gabriel pelo convite, pela oportunidade, né? De conversar um pouco com vocês referente a essa técnica e que está tão em alta nos últimos anos, né? Então, o tema hoje vai ser Deep Learning para análise de imagens médicas, das decisões aos resultados. Então, o Gabriel já me apresentou, sou doutorando e mestre em computação aplicada pela Unicinos. Trabalhei especificamente com imagens do câncer de mama, tanto mamografias como imagens patológicas, durante 2 anos e meio aproximadamente, e hoje estou trabalhando na linha do Covid no doutorado. Uma breve agenda, assim, então eu quero falar um pouco mais Quero falar também do projeto, de como aconteceu a concepção do projeto do mestrado, mas além disso eu quero trazer dicas e informações que vão ser úteis para vocês na definição de novos projetos nessa área que enfim, ela está tão em alta e apresenta tanto potencial de pesquisa, inovação, até na questão de desenvolvimento de produtos. Então ela tem boa aplicabilidade já prática hoje nas empresas, em vários setores da sociedade. A gente vai ter uma breve definição do que é o Deep Learning, uma contextualização do problema, falando por que é importante você ter uma boa estrutura, saber bem o que o profissional está buscando, otimizar naquele processo ou naquela situação. Busca e preparação de dados, então onde eu posso achar datasets públicos hoje, quais que são as principais ferramentas hoje para a gente encontrar isso e preparar esses dados, que hoje na minha opinião, as técnicas elas chegaram no ponto que hoje é mais como tu lida com os dados e como tu faz a preparação dos dados do que propriamente a estrutura da rede, o modelo proposto, então, em cima do trabalho de mestrado, decisões de implementação e uma breve apresentação dos resultados que a gente obteve no trabalho. Tá? Mas então, o que é o Deep Learning? Muito se fala disso e tudo mais. A definição ela é tão ampla assim que eu mesmo perdi algum tempo para conseguir trazer alguma coisa nesse sentido, tá? Hoje o Deep Learning ele está dentro da grande área de inteligência artificial, então, e dentro da sub-área de Machine Learning, tá? Essa é difícil tu tecer um conceito, porque ela é uma área tão dinâmica que, enfim, é difícil você acompanhar. Você precisa, quando você está trabalhando nessa área, você precisa pegar os principais tópicos em desenvolvimento e focar especificamente num ponto, tá? É difícil tu saber totalmente o estado da arte de Deep Learning, porque a cada dia vem aparecendo novos artigos no Archive, em revistas que trabalham em cima dessas redes neurais, tá? Então, a principal diferença de Deep Learning para Machine Learning é, então, a capacidade de extrair as informações automaticamente, tá? Com Machine Learning, o que acontece? Eu tenho uma imagem de entrada, por exemplo, de um carro,
E eu vou ter que extrair características dessa imagem manualmente. Como? Talvez o tamanho da roda, talvez o tamanho de círculos presentes na imagem, se existem linhas curvas ou não, entropia, características de textura. Essas informações eram utilizadas então com machine learning, que eram processadas, poderia ser numa rede neural, enfim, numa máquina de vetores de suporte, para então fazer a classificação em duas classes, sendo a presença de caro ou não na imagem. Com o Deep Learning, bem a grosso modo, tá? Você tem essa extração de características de forma automática, como você vai ter a imagem de entrada do caro e a saída esperada. Você vai passar a treinar teu modelo e com base nos erros que você vai ter, por exemplo, eu tenho uma imagem de um caro e eu classifiquei ela como não sendo um caro, então eu vou recalcular os meus pesos utilizando um algoritmo chamado backpropagation para ajustar esses parâmetros, tá? Isso é bem superficial, tá, pessoal? Não é uma explicação bem detalhada, mas é só para diferenciar o que é o machine learning do deep learning. Então, as estruturas do deep learning, elas se inspiram justamente no comportamento do cérebro humano, tá? Elas buscam imitar essa estrutura que funciona nas nossas sinapses no cérebro. Na prática, isso quer dizer que ele é hierárquico. Por que ele é hierárquico? Porque nas primeiras camadas, ele vai começando a identificar formas mais puras, vamos dizer assim, linhas, traços, círculos, e conforme você vai avançando as camadas dessas redes neurais, você vai ter identificação de características cada vez mais complexas, podendo ser no final das camadas, por exemplo, um olho da pessoa, ou propriamente células cancerígenas, indo mais para a área da saúde já. Então, essa é a forma como as redes neurais no Deep Learning funcionam. Então, ele é também com um processamento não linear, né? Então, são adicionadas funções não lineares nessas camadas para que você possa ter uma generalização melhor. Nessas primeiras camadas, você tem uma abstração um pouco menor, então transforma os pixels identifica os pixels de formas mais puras e ele transforma então esses dados em representações. O que seriam essas representações? Seriam características, por exemplo, eu identifiquei uma linha, então ele representa essa linha dentro da rede, tá? Aqui um exemplo de uma rede, então, como ela funcionaria. Você teria um vetor de entrada X e passaria por todos esses neurônios, que podem ou não ser conectados dessa forma, tá? Então, tem várias formas de você ter essa conexão e que vai produzir uma saída desejada, que seria, então, a classificação, segmentação ou regressão para o teu problema. Se a gente vai, então, tentar resolver um problema utilizando Deep Learning, tá? É importante a gente ter uma noção de como funciona aquele problema, né? Então, a gente tenta, às vezes, atacar ele ferozmente, não sei, partir logo para os resultados, né? Que acho que é uma ansiedade de todo mundo, né? Que você quer logo ver a tua ferramenta funcionando, né? Mas a gente esquece, às vezes, uma parte fundamental, que é, então, entender o contexto, entender qual que é o problema que a gente está tentando resolver. Mais para frente eu vou falar também um pouquinho das decisões que eu tomei que de certa forma, prejudicaram o andamento do trabalho. Enfim, às vezes coisas que a gente não vê enquanto está trabalhando nessas coisas e que tomam um tempo nosso, que a gente vai perceber depois que o erro era bem simples, se tivesse prestado um pouquinho mais atenção, tá? Então, é importante a gente entender que não pode estar fazendo mais do mesmo, tá? Então, não é interessante olhar só para os problemas que estão sendo resolvidos hoje, que estão na crista da onda também. Às vezes um problema mais simples pode ter um impacto muito maior na nossa sociedade também. E claro que é bom contar com uma parceria de um especialista da área, tá? Então, para conduzir esse trabalho para um caminho mais assertivo, o especialista ele consegue te indicar
alguns problemas quentes da área que tu pode estar abordando e atacando e que possam ser úteis no dia a dia desse profissional também. Então, no nosso caso, a gente buscou, então, trabalhar com imagem histopatológica. Tá? Esse contato aconteceu porque eu estava trabalhando com imagens de mamografias do câncer de mama e, por um acaso, a esposa do meu orientador, ela é patologista, e ela trabalha com câncer de mama. Então, se juntou o útil ao agradável e a proposta foi, então, trabalhar em cima de imagem histopatológica. Então, como uma forma de apresentar um pouquinho para vocês essa ideia do que é uma análise histopatológica e por que ela é importante no contexto do diagnóstico do câncer de mama, ela é considerada hoje o padrão ouro para definir o diagnóstico, estadiamento, tratamento e algumas outras coisas na área do câncer de mama e de vários outros cânceres, tá? Então, o que é essa imagem histopatológica? Ela representa, então, a amostra de tecido da região suspeita, então vai ser feita uma biópsia, coletada uma seção ao tecido, seja por agulha ou por um procedimento cirúrgico. Esse tecido, então, ele passa por uma preparação, que é esse processo ali todo, então, fixação, que impede a proliferação de micro-organismos, a desidratação, que remove a água, a clarificação, que remove o álcool utilizado para fazer essa desidratação. Depois ele é embebido na parafina para você conseguir seccionar esse tecido em pequenas fatias, vamos dizer assim, na ordem de nanômetros, para serem analisadas num microscópio eletrônico. Tá? Esse tecido também ele é corado com 2 corantes, a hematoxilina e a eosina. A hematoxilina core algumas características, como citoplasma, núcleo celular, e a eosina colore algumas outras estruturas da cor rosa, e a hematoxilina na cor azulada. Então, esse processo de coloração também, só para deixar claro, ele é necessário para que as células, que elas são, maioria são materiais incolores, elas sejam visíveis no microscópio. E tá, agora eu falei um pouco do problema, mas qual que é, aonde que entra o Deep Learning aqui? Tá? Então, hoje os principais problemas para o patologista são as altas cargas de trabalho, então estão em poucos profissionais na saúde, principalmente no SUS, que fazem esse tipo de análise. Essa análise, ela demanda ela demanda muita concentração e muito tempo do patologista, tá? E nos últimos anos, então, surgiram scanners que fazem essa digitalização dessas lâminas para imagens histopatológicas, tá? Na literatura atual, a gente pode observar que algumas limitações são presentes ainda, tá? Então, tem uma escassez de datasets, tem só trabalhos que analisam só partes dessas imagens, porque elas têm uma característica de ser imagens bem grandes, são imagens com, em média, de 100 mil pixels por 60 mil pixels, então são imagens que, para processamento de Deep Learning, diretamente elas não são viáveis hoje, então é bom também se atentar a isso, que hoje, por mais que Deep Learning tenha uma capacidade muito melhor do que no início, lá por meados de 2012, 2013, ainda se tem algumas dificuldades para processar imagens que são maiores do que 1024, 2048 pixels, 2048 por 2048 pixels. Então, se acaba tendo limitações computacionais também para a aplicação do Deep Learning. Então, algumas soluções hoje já são apresentadas na literatura, tá? Para trabalhar com imagens de escalas um pouco maiores, e foram nessas linhas que a gente adotou para a definição do nosso trabalho, tá? A gente também definiu uma nossa questão de pesquisa aqui, que então é propor um modelo inteligente baseado em Deep Learning, capaz de detectar e fornecer um diagnóstico interpretável do câncer de mama para patologistas nessas imagens patológicas
e com uma precisão, então, comparável ao padrão ouro, tá? Então, basicamente, a ideia é identificar regiões que tenham presença de células cancerígenas nas imagens histopatológicas, tá? Tudo bem, defini meu problema, conversei com um especialista, tá? Vamos dizer assim, uma situação hipotética para vocês. E agora, o que a gente faz depois dessa conversa, depois da definição do problema, depois de saber aonde que a gente precisa atacar, quais são os gaps, vamos dizer assim, na literatura, o que é o próximo passo? Então, a gente precisa olhar para quê? Para os dados. Então, aqui é um ponto bem importante, tá? Que hoje, indo para imagens médicas e também no contexto industrial, é muito difícil tu conseguir dados rotulados assim, de uma hora para outra. Por exemplo, para essas imagens histopatológicas, a gente tinha disponível inúmeras lâminas, mas a gente não tinha disponível o scanner para fazer a digitalização dessas lâminas. Então, além disso, a gente não tinha disponível também alguém que rotulasse essas lâminas a nível de pixel. Então, tem todas essas partes que a gente precisa tomar cuidado também em situações que a gente vai trabalhar com Deep Learning, tá? Hoje, a gente tem uma infinidade de datasets públicos disponíveis, tá? E aqui eu trago alguns exemplos para vocês. Depois também posso disponibilizar essa apresentação de alguma forma, junto com o professor Gabriel, tá? A principal, eu acho que todo mundo conhece, é o Kaggle. Nessa plataforma, a gente, além de encontrar os datasets, a gente encontra inúmeras informações de como trabalhar com Deep Learning, de algoritmos, de explicações de artigos científicos ou de vencedores de competições do Kaggle. O Google também lançou uma plataforma muito legal, que é o Dataset Search. É um pouco mais aberto, assim, ele retorna um pouco mais resultados e algum lixo nessa busca dele, tá? Ele ainda não é uma ferramenta tão refinada, mas vale a pena dar uma olhada nele também. Papers with Code, tá? É uma ferramenta bem legal, porque além de fornecer os links para os datasets e fazer uma listagem deles, ele tem exemplos de código, tá? Do estado da arte, e além de ter um leaderboard, um placar, para os principais datasets, tá? Enfim, classificação de imagens naturais, olhando para Imaginetic, então tem classes para vários objetos do nosso dia a dia. O GitHub também é legal, que você, além de ter os códigos-fontes, muitas vezes são disponibilizados alguns datasets lá também. Visual Data, que é específico para imagens, tá? Então, ele tem vários datasets no sentido de você ter para processamento digital de imagens, seja para classificação, segmentação, detecção de objetos. ResearchGate, que quem trabalha um pouco mais já com pesquisa vai saber dessa plataforma. Eu gosto muito dela porque muita gente interage nela, discute problemas científicos, discute tópicos, busca se ajudar com questão de datasets. Muitas vezes se encontra datasets nessa plataforma que talvez sejam mais difíceis achar pelo Dataset Search, por exemplo, ou até pelo Kaggle, ou GitHub, que não estão disponíveis assim de uma forma tão fácil, tá? E aí já um pouco indo mais para a área médica, tá? Imagens médicas, tem o Dright, que é ele é um repositório, tá, de datasets da área médica, então tem vários datasets ali, e o Cancer Image Archive, que é especificamente de imagens de câncer, então ele também é um indexador, ele não é um repositório, tá? No nosso caso, a gente encontrou alguns datasets que poderiam se encaixar na nossa pesquisa, tá? Especificamente, a maioria desses datasets a gente encontrou durante a revisão sistemática, tá? Depois foi feita essa busca manual, mas durante a revisão sistemática que foi realizada, a gente encontrou a maioria desses datasets sendo utilizados, tá? Eles têm várias características
que fazem eles relevantes ou não para a nossa pesquisa. Então, a gente utilizou somente datasets que possuíam essas imagens inteiras, que não fossem só seções dessas imagens, e que fornecessem rótulos a nível de pixel, porque o nosso objetivo foi justamente trabalhar em cima da segmentação dessas imagens e fornecer para o patologista, então, a delimitação da área acometida, e como forma, então, de mostrar o que a Aride estava enxergando, tá? Isso também é uma discussão bem grande, que é, principalmente na área médica, que eles não têm, muitas vezes, a segurança necessária para confiar numa inteligência artificial para dar o diagnóstico. Então, por exemplo, quando você vai fazer só a classificação dessas imagens patológicas, que é basicamente dizer se tem ou não tem câncer, para quem talvez não tenha essa definição bem clara. Então, eu vou ter uma imagem X e eu simplesmente vou dizer se tem uma área ali que tem uma célula cancerígena ou não. Então, esse tipo de ferramenta, eles não veem com bons olhos, porque eles precisam analisar o local que está aquela célula, ou, enfim, aquela região que tem alguma anormalidade. E esse indicativo é importante, então, para a área médica. E isso pode ser repetido para outras áreas também, indústria, enfim, até para direção autônoma, é uma área bem relevante. Essa parte de tu fornecer a classificação a nível de pixel, vamos dizer assim, em vez de falar no geral, a rede informar no geral que existe a presença de câncer, a rede vai informar, para cada pixel ela vai dizer se aquele pixel pertence ou não pertence à classe câncer, por exemplo. Então, os conjuntos de dados que nós selecionamos, dentre esses do slide anterior, foram o hash, o bash, TCGA, para um primeiro módulo, e para um segundo módulo a gente utilizou só o dataset PET. Essa parte eu vou explicar mais à frente também, porque dessa divisão e utilização em módulos da nossa ferramenta, tá? Aqui, outra informação também que é relevante, às vezes a gente busca ter um modelo perfeito, tá? E o modelo perfeito não vai existir, porque a generalização da IA, ela é dependente da nossa também, então sempre vai existir algum erro, tá? Uma acurácia de 100%, eu particularmente não acredito que vai chegar, tá? Então, às vezes a gente treina os nossos modelos por muito tempo e ele se sobreajusta. Então, tu vai ter uma acurácia muito boa no conjunto de treinamento, mas quando vai pôr na prática, você vai ter um desempenho não muito bom, tá? Para isso não acontecer, então é importante que a gente prepare bem o nosso dataset, tá? Que a gente entenda o que a gente quer identificar, quais são as características que seriam legais, que são realmente relevantes para o nosso problema, tá? Aqui eu vou trazer talvez 2 ou 3 casos de como isso pode ser feito, tá? Nesse caso aqui, o trabalho é a identificação de diferentes tipos de solo, tá? Então, são imagens de sísmica de reflexão, que é utilizada na área na área da geologia, para fazer a identificação dos solos, enfim, quais que são as camadas, qual que é a camada do solo presente em determinada região. Vai ter um aparelho que vai gerar uma onda, e essa onda vai ser captada. Quando essa onda for refletida de volta, vai ser feito um processamento, e com base nesse processamento é capaz de se identificar qual é o tipo de solo, tá? Nesse problema, por exemplo, o dataset original, ele fornecia para cada camada de solo diferente, ele fornecia uma coloração específica, tá? Mas ele não dizia qual que era o tipo de solo, né, nesse caso, tá? Então, qual que é o sentido aqui, tá? O sentido é que você precisa apenas dizer
que existe uma variação no solo nesses casos, por exemplo. Você teria uma variação do solo da cor bronze para a cor verde, da cor verde para o azul. Então, não precisa necessariamente tu produzir uma imagem com essa coloração. Tu precisa apenas dizer que existe naquele caso uma variação no tipo de solo, tá? Então, o que pode ser feito aqui? Então, em vez de eu ter uma imagem colorida saindo aqui, indicando que cada cor vai indicar um outro tipo de solo, eu posso simplesmente botar como se a cada transição de cor aqui fosse uma linha. Então, em vez de ter uma classificação multiclasses, que seria nesse caso, eu teria várias classes, cada cor seria uma classe nesse caso, eu vou ter só duas classes, que mantém não teve alteração no solo, não, é a mesma característica do solo, e é um novo tipo de solo. Então, o branco representaria, nesse caso, a continuidade. Então, ali, toda essa área branca aqui, ela indica que é uma formação geológica. A partir do momento que eu tenho uma linha preta, indica uma transição de solo. Então, é um outro tipo de característica. Essas situações, elas são muito relevantes para você identificar o teu objetivo, para tu ter um resultado melhor, vamos dizer assim, no final da tua no teu treinamento e, enfim, nos resultados, e também aplicando esse problema na prática. Outro problema que é bem relevante é a Prognostic Health Machine, que é o PHM. Desculpa. É definir qual que é o tempo de vida útil ainda de uma máquina em ciclos, tá? Nesse caso aqui, eu, por exemplo, teria informações de 2 sensores e que indicaria qual que seria o tempo de vida útil dessa máquina em ciclos. Vocês podem ver que aqui, a olho, é difícil você definir qual que é a minha... qual que seria a característica de uma máquina que entrasse em falha, tá? Nesse caso, qual foi a solução encontrada, tá? Foi criado um índice de degradação em cima desses sensores, que é a tensão, a rotação, pressão, vibração dessa máquina, e foi criado um índice que, conforme esses valores mudavam, esse índice ia decaindo, então indicando que a máquina talvez estaria chegando à fadiga. E com essa adição desse índice, então, o resultado da aplicação, ela melhorou significativamente, tá? Então, às vezes, é necessário você olhar mais com cuidado para os dados, preparar os dados de uma forma mais cuidadosa e tentar identificar, por exemplo, como nesse caso aqui, se faz sentido você ter uma classificação que vai levar tantas classes, sendo que as classes não vão te dizer nada mais do que houve uma transição de solo ali. Então, é mais fácil tu trabalhar com problema de classificação binária do que com problema de multiclasses, tá? Agora, voltando para a questão das imagens patológicas, tá? Então, aqui nesse caso, nós também temos algumas peculiaridades, tá? Primeiro, existem marcações nessas imagens que os especialistas enfim, que os patologistas fazem para, às vezes, anotar o nome do paciente, o número da lâmina, omitir alguma informação que talvez identifique um paciente, ou demarcar certas regiões que eles consideram regiões de interesse, tá? E isso não é legal para uma rede, tá? Esse tipo de informação que ela não agrega para o processamento da rede, ele acaba criando certos vieses, tá? E como no nosso caso não eram representativos as imagens, vamos dizer assim, com ruído, é importante você remover essas demarcações de alguma forma, tá? Então, como foi feito? Foram aplicados vários filtros de threshold que removeram de forma manual essas marcações com base nos valores dos pixels, tá? Então, foi pegado uma
a ferramenta de inspeção e verificado o intervalo desses valores aqui de pixels, e foi feita essa remoção. Além disso, quando tu vai trabalhar com imagem em questões de redes neurais, é melhor você ter as informações que você, enfim, julga relevantes em valores de pixels mais altos, tá? Que elas, por exemplo, a cor branca, ela vai ter uma ativação muito alta na rede. Ela vai produzir valores muito altos na rede e que podem impactar na saída. Então, nesse caso, a gente optou por remover o fundo, tá? Para garantir que tenha uma acurácia melhor, tá? Esse problema, ele vem justamente pelas características da rede. Então, essas imagens aqui, quando elas são processadas, elas são normalizadas para valores de pixels entre 0 e 1. Então, o valor preto vai ter um valor 0, ou seja, ele não vai gerar uma multiplicação nos neurônios. Então, 0 vezes qualquer número vai ser 0. Essa é a vantagem. Então, você está implicitamente dizendo que essa informação não é relevante para o teu caso, tá? Outra coisa que a gente notou quando a gente analisou essas imagens é que muitas regiões elas eram predominantemente fundo, tá? Nas anotações. Então, por exemplo, a gente olhando essa anotação em vermelho aqui mais à esquerda, ela é praticamente toda, ela é fundo, não é tecido. Então, ela é toda branca na imagem original. Então, esse tipo de coisa também pode impactar, vai impactar na tua acurácia no final, porque você está dizendo para a rede que, de certa forma, essa cor branca aqui, ela é uma característica cancerígena. Então você imagina toda essa parte branca aqui, ela pode causar um ruído na tua rede e porventura você vai começar a identificar essa cor branca aqui, ou nesse caso, como a imagem foi pré-processada, essa cor preta aqui como sendo uma região cancerígena. Então é importante você também olhar para as anotações e ver qual que é a qualidade dessas anotações, tá? Então a anotação ela é tão dependente, né, no caso das redes supervisionadas, que ela vai indicar a tua acurácia. Então, conforme a tua anotação for, vai ser o teu desempenho. Se você tiver muitas anotações errôneas ou que causem distúrbios na rede que não sejam desejados, você não vai ter uma aplicação com um desempenho legal, tá? E como que a gente pode fazer esse tipo de coisa? De maneira um pouco mais fácil e otimizada quando a gente vai trabalhar, tá? Então tem várias ferramentas já hoje que auxiliam a gente, tá? Para fazer esse tipo de coisa. Para as imagens, por exemplo, OpenCV e o Pilot são as principais, assim, que eu vejo na minha concepção. Por exemplo, o OpenCV ele tem para fazer essa segmentação do fundo das imagens, é basicamente uma função que você precisa definir os valores de threshold e você tem a segmentação perfeita para essa situação. Então, não vai ter uma dificuldade para você ter que implementar toda essa situação à mão, você ter que fazer um monte de código para fazer esse pré-processamento. O Pandas, quando a gente está trabalhando com questão de dados temporais, o NLTK, quando você está trabalhando com imagens naturais, ele vai ter várias, enfim, questões para você trabalhar com semântica, e não é bem minha área, mas tem inúmeras funções que você economiza tempo para você e que não fazem sentido você estar implementando, porque essas bibliotecas, elas geralmente são otimizadas a um ponto que dificilmente você mesmo codando vai conseguir atingir essa otimização, tá? O NumPy, quando a gente fala de, acho que qualquer questão matemática, estatística, enfim, ele é muito útil, tá? E também quando tu vai trabalhar com algum problema específico, é legal você olhar se não existe alguma uma biblioteca ou alguma
ferramenta disponível para a linguagem que você se sentir mais confortável para programar, que também te auxilia nisso. Por exemplo, nós encontramos durante o desenvolvimento do trabalho essa Histomics TK, que ela tem uma infinidade de dizer assim, funções implementadas, que são estado da arte na questão de pesquisa. E então é interessante também olhar para o teu contexto e tentar procurar uma ferramenta que talvez possa te auxiliar nesse sentido. Essa Histomics, ela fornece normalização das imagens, porque tem muitas questões, características químicas dos corantes utilizados para fazer a coloração, que fazem com que as imagens tenham variações por questões de afinidades químicas. Então ele já fornece a questão da normalização dessas imagens de forma automática. Então basta você passar para ele por funções e ele já vai resolver a tua situação, não vai precisar fazer uma reimplementação disso, tá? E Deep Learning aonde que seja necessário, né? Mas isso nem sempre foi assim, tá, pessoal? A questão do Deep Learning, ela ganhou um pouco mais de força nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, 8, 10 anos, mas antes eram basicamente a questão de extração de características de imagens de forma manual, então eram procedimentos bem limitados e que dependiam muito do conhecimento, do domínio do problema da pessoa. Então, para você, por exemplo, fazer essa detecção de câncer em imagem histopatológica, você tinha que conhecer muito bem quais que eram as características que tu queria, que um médico analisava, por exemplo, para identificar o câncer nessas imagens. Você tinha que ter descritores enfim, que fossem capazes de definir de forma bem específica o teu problema para você ter um sucesso na questão da classificação, enfim, identificação do câncer, por exemplo, em imagens patológicas, tá? Essa parte com o Deep Learning ficou muito mais fácil, pelo fato dele fazer esse ajuste automático dos filtros, vamos dizer assim. Então, aqui um pouco da concepção da nossa pesquisa também, tá? O modelo ele foi pensado para se adaptar, então, à rotina do patologista, que hoje é o que? A questão da aquisição do tecido, fazendo a biópsia, a preparação do tecido, a coloração do tecido, a análise microscópica e daí fazer o diagnóstico, tá? Então, nós propomos, então, fazer uma etapa em paralelo, a análise para dar o diagnóstico, de forma a utilizar, então, esse modelo de PET. Então, a ideia do modelo é, então, você tem um slide de entrada, então, que seria a lâmina histopatológica, que passa pelo pré-processamento, e que vai ter uma rede que vai, então, fazer primeiro uma detecção de regiões relevantes, tá? Em uma amplificação menor. Por exemplo, em vez de estar analisando a imagem de 100 por 60 mil pixels, eu vou estar analisando uma imagem menor, de 2 mil pixels por 4 mil pixels, por exemplo. Tá? Por que isso? Eu vou ter uma rede capaz de detectar regiões que são anormais, para depois pegar essas regiões anormais em uma ampliação maior e sim aí olhar questões mais específicas a nível celular. Então, isso faz o quê? Com que eu possa processar indiretamente uma imagem inteira dessas de 60 por 100 mil pixels. Então, eu primeiro faço uma análise global dessa imagem, como um patologista hoje faz, para depois, então, ir olhar detalhadamente, entre aspas, assim, as questões que foram as mais relevantes para identificar, para as regiões que chamaram a atenção, analisá-las de forma mais específica e aí sim dizer qual que é se existe uma região carcinígena ali ou se é uma região normal, uma região benigna, então mais ou menos isso. Então, para fazer esse processamento, a rede foi treinada utilizando pequenas seções, então, dessas imagens histopatológicas, ainda assim com uma imagem, por exemplo, nesse caso de
aproximadamente 4.000 pixels por 2.500, é inviável você treinar uma rede utilizando esse tamanho de imagem. Então ela foi dividida em várias pequenas imagens 256 por 256 e treinada a rede dessa forma, mas depois a inferência foi em cima da imagem total. Como isso funciona? Se eu treino uma rede para 256 por 256, e como que eu consigo usar uma rede de uma imagem de 3.000 por 2.500 sem que tenha algum erro, alguma coisa assim, tá? Isso é porque foram usadas redes totalmente convolucionais, tá? Então, uma das características legais dessas redes é que você pode usar imagens de qualquer tamanho para inferência. Então, ela consegue, claro, limitada a questão computacional, ela consegue fazer isso, tá? Quando você não tem camadas totalmente conectadas. Essa rede para detecção de regiões globais, então ela foi baseada no MonNet. E, bom, se alguém quiser mais detalhes quanto a essa implementação, talvez eu possa estar encaminhando a um artigo ou até uma explicação melhor, tá? Não vou me ater muito a esses detalhes. Depois eu já mostro o porquê que eu não vou me ater muito a esses detalhes, tá? Então aqui nós podemos ver um exemplo de uma região que foi detectada pela rede como sendo uma região anormal, tá? Então eu pego os pontos dessa região, faço essa amostragem dela. Então na primeira imagem são os pontos, depois é a região que eu vou analisar, a região destacada numa imagem histopatológica e a região em alta ampliação, tá? Essa região aqui ela vai passar por uma outra rede que então sim vai fazer a classificação, a segmentação refinada, vai me dizer em quatro classes a que classe cada um desses pixels aqui dessa imagem pertence. Então vai me dizer se pertence à classe funda ou normal, a classe benigna, a classe carcinoma in situ, que é o câncer não invasivo, e o câncer invasivo, então, tá? Novamente, para o treinamento, as imagens foram divididas em seções, tá? De 256 por 256, também por causa do tamanho das imagens, que ainda são grandes e também são irregulares, né? Então você não tem uma regularidade no tamanho das imagens. E foi utilizada uma arquitetura um pouquinho diferente, tá? Essa arquitetura ela foi utilizada os pesos pré-treinados para o conjunto de dados em Imaginet, e ela foi baseada então na rede ResNet e com algumas características da ONNET. Então ela foi um mix dessas duas redes. Agora, tá, mas e como que eu chego nessas arquiteturas? Então, por que foram escolhidas essas redes, essas características? Por que foram utilizados pesos pré-treinados? Então, esses pontos, eles vale a pena o quê? Olhar para o objetivo da tarefa. Então, por exemplo, se você for desafiado para desenvolver um sistema que possa identificar hoje, olhando para o contexto do coronavírus, se a pessoa está ou não usando uma máscara, o que a gente pode olhar que esse problema tem em comum com outros na literatura, que eu possa utilizar pesos pré-treinados, por exemplo. Olhando para esse problema específico, tá? Tem muitos datasets que fazem detecção de faces. Então, por exemplo, se eu utilizar uma rede que faça detecção de faces e tem os pesos pré-treinados e talvez façam pequenas alterações nesses pesos com um conjunto menor, eu consigo identificar de maneira muito eficiente a detecção de se a pessoa está usando ou não uma máscara. E, enfim, a gente não sabe ainda como vai ser os próximos meses, ou, enfim, como que a pandemia vai se desenrolar e o que pode vir ainda. Então, talvez seja legal você ter uma câmerazinha ali, talvez detecte a pessoa, se a pessoa está usando ou não uma máscara no meio de várias, né? Então, e você pode se basear em outros problemas que talvez não tenham uma correlação tão grande também, tá? Então, fazer buscas com insights como Papers with Code, que façam, então, tarefas parecidas com a que você está se propondo a desenvolver. Então, talvez, se você quer detectar
os caros entrando na universidade, então talvez seja legal você olhar para um conjunto Imaginet, que já vai ter a questão da classe caros, então você vai precisar só, talvez, fazer um pequeno conjunto de dados, você já vai conseguir fazer um trabalho legal. E isso acelera muito a questão do desenvolvimento do trabalho, tá? Seja na questão de definição dos parâmetros e tudo mais, e até para o aprendizado, tá? Então aqui um exemplo das redes que o Papers with Code sugere, tá? Para os parâmetros, como que eu chego neles? Então, a gente tem o learning rate, a gente tem várias questões ali envolvidas no treinamento das redes neurais que são pontos que você pode personalizar, vamos dizer assim, tá? Então, é basicamente indo na questão de tentativa e erro e olhar de novo para os valores que são utilizados usualmente, tá? Então, parte de um problema base que seja talvez parecido com o teu e vai ajustando conforme for obtendo os resultados, tá? E também, eu acho que o legal é você olhar para as loss functions, que hoje elas te dizem muita coisa do que você tem que mexer e aonde que faz sentido mexer, tá? A loss function, para quem não conhece, é uma medida que diz o quão próximo tá as tuas predições da tua rede para os rótulos dos especialistas, tá? E como que isso faz sentido? Faz sentido quando você olha para o underfitting, pro conjunto ótimo, para a solução ótima e para o overfitting, tá? O underfitting é quando eu tenho um ajuste não ideal nem para o conjunto de treinamento e muito menos para o conjunto de teste. Então, basicamente, seria podemos falar assim, um classificador aleatório, talvez, tá? O ótimo seria, então, uma equação que definisse de forma ótima o teu problema, tá? E o overfitting acontece bem, a grosso modo, tá? É um sobreajuste, tá? Então, eu vou ter um ajuste muito bom no meu conjunto de treinamento, mas caso apareça uma classe nova, eu não sei a que classe ela pertence, porque eu só sei ser bom naquele conjunto de dados de teste, tá? Uma maneira bem legal de dizer o que é o overfitting é você imaginar uma cama que tem um colchão especificamente do teu formato e do jeito que você deita, tá? Então, esse basicamente seria um jeito fácil de dizer o que é o overfitting, tá? Então, ele teria ajustado somente a teu padrão de dormir e a teu corpo, enfim, a proporção de altura e tudo mais, tá? Quando eu tenho um overfitting, o que eu posso mudar? Eu tenho que ver se meu conjunto de dados ele está com uma quantidade ideal de classes para cada quantidade de amostras para cada classe. Então, se eu tenho informações que representem de forma significativa a minha classe, eu posso utilizar data augmentation, então fazer algumas alterações nos meus dados e para aumentar meu conjunto de dados. Outra coisa é diminuir a complexidade da rede, tá? Tem uma rede menor que faça o teu processamento, utilizar dropout e regularização entre as camadas. A regularização entre as camadas é basicamente você ter uma normalização ali no meio. O dropout vai então fazer o quê? Vai desligar uma quantidade de neurônios, tá? Ele vai impedir que algum neurônio aleatório a cada época deixe a sinapse passar, tá? No caso do underfitting, eu posso treinar mais a rede, adicionar mais complexidade na rede, tá? Então, ter mais parâmetros treináveis, remover regularização e remover um pouco do dropout, buscar dados mais representativos, às vezes adição de mais features, tá? Por exemplo, se eu estou tentando controlar o desempenho de uma máquina, então ter mais sensores que coletem mais informações. E geralmente nesses casos não é mais amostras que vai resolver teu problema, e sim mais informações, tá? Outra coisa legal para cuidar é a questão das funções de ativação, tá? Então, quando você está trabalhando com regressão, é importante você olhar para uma função de ativação linear, tá?
classificação funções sigmoide, classificação multiclasse softmax, com apenas uma saída, e multi-saídas com multiclasse sigmoide. Por que isso, tá? Porque essas funções de ativação, elas têm uma característica que é essa ali, tá? Quando eu tenho uma regressão linear, é importante que eu tenha a saída contínua, tá? Então, por exemplo, se eu usar uma função sigmoide, o meu range, o meu tamanho de saída, ele vai estar limitado a 0 a 1. Então, eu nunca vou chegar a um valor 10, tá? Então, esse tipo de informação é importante você olhar. Não faz sentido se eu tenho valores numa regressão linear, valores maiores que 10, por exemplo, quando eu quero prever preços no mercado financeiro, não faz sentido eu utilizar uma função sigmoide, porque meu intervalo sempre vai ser entre 0 e 1. Tá? Então é importante também, quando a gente está trabalhando com Deep Learning, a gente olhar para as funções de ativação, que às vezes podem parecer uma coisa bem tosca, vamos dizer assim, mas que faz um papel no resultado que pode deixar teu modelo totalmente errôneo, né? Então não vai fazer sentido nenhum, você vai ter uma acurácia muito baixa. Se você utilizar, por exemplo, nesse caso, uma função sigmoide para fazer regressão linear, tá? Aqui mais alguns exemplos, tá? De quais são a indicação de utilização de cada função de ativação para cada tarefa que você está fazendo. Não vou entrar muito em detalhes por causa do tempo também. Outra coisa importante é você, quando tem uma tarefa de multiclasses, tá? Fazer um on-hot encoding, que é basicamente transformar suas amostras que estão em intervalos, estão em classes, por exemplo, nesse caso, vermelho, verde e amarelo, em um vetor que represente cada posição represente uma classe. Então, por exemplo, nesse caso, a posição 1 sempre vai representar a cor vermelha. Então, se tiver um 1 nessa posição vermelha, quer dizer que existe, de certa forma, uma cor vermelha, talvez, na imagem, tá? Se tiver um 1 na posição 2, na posição 2 do vetor, então quer dizer que eu tenho uma cor amarela na imagem. Ou a posição B, na posição 3, eu tenho uma cor verde na imagem, tá? Aqui, então, Machine Learning ou Deep Learning é como a nossa vida, tá? Então, quando a gente vai treinar um modelo, a gente, infelizmente, não sabe qual que vai ser a saída dele, tá? Então, eu quero dizer para vocês que muitas vezes é desanimador você vê os primeiros resultados da rede, que, enfim, você vai ajustando um monte de coisas ao longo do processo, e que não é você simplesmente jogar os dados numa rede neural qualquer e lá, vai aparecer a mágica e tudo vai acontecer lindo e maravilhoso, tá? Ele requer um pouco de trabalho, um pouco de cuidado e um pouco de atenção nesses pontos, tá? Então, não se frustrem quando acontecer esse tipo de coisa, que talvez os primeiros resultados não forem legais, tá? Que isso é super normal para qualquer um que está começando ou que tem experiência em Machine Learning, tá? Não olhem pelos aqueles resultados que vocês veem em notebooks na internet, no YouTube ou no Git, que são, sei lá, classificação Praminist, por exemplo, que é uma classificação de números, tá? Não vai acontecer daquele jeito que você vai treinar as 10 épocas e você vai ter um modelo com 98, 99 ou 100, muito próximo de 100% de acurácia, tá? É muito difícil isso acontecer nas primeiras iterações nossas, tá? Para os nossos resultados aqui, para detecção de regiões de interesse, então a gente teve uma acurácia de 92% e uma U de 93%, tá? As outras são mais métricas médicas, tá? Que eu também não vou entrar em muitos detalhes, mas provavelmente alguns de vocês já conheçam elas, tá? É um outro caso aqui. Então, nesse caso, é legal de vocês perceberem que teve algumas regiões aqui que foram identificadas como regiões suspeitas, mas que foram anotadas pelo especialista como sendo regiões normais, tá? Então, esse tipo de coisa aqui a gente estava justamente buscando, não perder regiões que tenham alguma suspeita, tá? Então, nesse módulo a gente optou por ter uma
um erro maior do que fosse o normal, tá? Para justamente não perder regiões que talvez possam ter alguma presença de câncer. Nesse módulo já a acurácia é um pouquinho maior, tá? Mas ele faz então o que? Ele faz essa análise dessas regiões identificadas nas imagens anteriores. Cada região dessa aqui ela é identificada a nível local, então uma amplificação bem alta, para fazer uma segmentação multiclasse. Então dizer, por exemplo, se é uma região com carcinoma invasivo, se é uma região com carcinoma in situ ou se é uma região com características benignas, tá? Além disso, a gente também forneceu um mapa de calor para cada uma dessas classes, então, às vezes, a ARID pode ficar em dúvida entre as 3 classes, então é legal também informar o patologista desses acontecimentos, tá? Aqui mais um exemplo, então esse é o exemplo esse é o mesmo caso, tá? Então aqui você tem as regiões que a primeira rede identificou, e aqui você tem a classificação, a rotulação do especialista nessa primeira parte aqui, e então o que a rede produziu, tá? Então aqui tem alguns ruídos, tá? Então que ainda estão em fase de desenvolvimento, vamos dizer assim, para justamente tentar remover isso aqui, tá? Mas de forma geral a classificação, a segmentação no caso, ela foi bem próxima ao especialista, tá? E inclusive nesse caso aconteceu que durante uma conversa com uma profissional, ela apontou que talvez tivesse uma região com características cancerígenas que não tinha sido rotulada pelo dataset da forma original. Então a gente analisou de uma forma mais com maior cuidado essa região, que seria essa região aqui, tá? Então é uma região de aproximadamente 500 por 800 pixels, numa imagem de 100 mil por 60 mil, então é uma região extremamente pequena, para vocês terem a noção do quão complexo é a identificação do câncer em uma biópsia, tá? E, de fato, houve uma ativação da rede neural para essa região, então vocês podem ver essa parte um pouquinho mais reluzente, quer dizer que a rede teve uma ativação para essa região. Então, seria uma forma do patologista utilizar essa ferramenta como uma ferramenta de triagem, às vezes, para acelerar o processo do diagnóstico do câncer de mama, por exemplo, em imagem histopatológica. Aqui eu também não vou passar um pouco mais rápido nessa parte, tá? E, então, mais ou menos, eu particularmente também não tenho medo de uma inteligência artificial, por exemplo, passar um teste de Turing, mas dela intencionalmente falhar nesse teste para informar que talvez ela não queira ser descoberta, tá? Então, é claro, é uma utopia isso ainda, ninguém se assuste com isso, mas é só um meio de descontrair um pouquinho, tá? Vou de uma acelerada no final, até peço desculpas, porque eu ia me estender demais do tempo, tá, pessoal? E se alguém quiser informações dessa questão mais técnica das redes, de como foi implementado, de porquê de algumas decisões mais técnicas que aconteceram durante o projeto, ou até se precisar de alguma ajuda na questão de otimização das redes, dos parâmetros, esses detalhes que são às vezes um pouco mais chatos de se fazer, então podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail. Tem o meu GitHub, que depois eu vou estar postando os slides dessa apresentação também. E também, se alguém quiser entrar, tem meu LinkedIn, se alguém precisar, quiser, enfim, aumentar a área de contatos ali. E eu fico aberto às perguntas, Gabriel. Legal. Felipe, muito obrigado aí pela tua palestra. É um assunto bem interessante. E só para contextualizar, pessoal, por que a gente achou que o Felipe poderia dar uma palestra interessante nesse tema? Um dos maiores problemas, como o Felipe falou diversas vezes ao longo da fala dele, no início, quando a gente tem um problema, vamos supor, que nem no caso do Felipe, né? Ele tinha o problema, por exemplo, de detecção
de células cancerígenas em imagens de biópsia, né? E, bom, por mais que a gente saiba o que a gente quer fazer no problema, e eventualmente a gente até pode ter alguns dados, sair desse ponto inicial, né? Fazer todo esse caminho e chegar no final, onde vocês têm os resultados, ou mesmo uma solução para um problema, né? Ou mesmo uma forma de contribuir para a solução daquele problema, esse caminho todo é muito longo, tá? Então, não é nada trivial, né? Então, a ideia de trazer o Felipe aqui foi justamente para ele dar essa perspectiva para vocês, né? Notem que o Felipe terminou o mestrado dele recentemente, está começando o doutorado agora, e eu acho que o Felipe vai concordar comigo que o tempo do mestrado, embora possa parecer muito, ele foi curto para te fazer o que tu queria. Tem muita coisa que tu gostaria de ter feito que tu ainda não conseguiu, que tu está fazendo agora, que já terminou o mestrado, né? Então, isso é uma coisa bem comum. E um dos objetivos de trazer o Felipe aqui hoje foi isso, tá? Gente, eu vi que ninguém fez perguntas, talvez vocês estejam com um pouco de vergonha de fazer perguntas. Eu vi que, na verdade, tem uma aqui que eu já vou fazer para o Felipe, mas nesse meio tempo, pessoal, caso vocês tenham outras perguntas, por favor, coloquem ele no chat, que eu vou falando para o Felipe. Naturalmente, se vocês não tiverem, eu tenho algumas aqui, como de costume, mas seria legal que vocês, que são o público-alvo, na verdade, nosso, né, façam as perguntas para que ele consiga ajudar vocês a tomar uma direção para as dúvidas de vocês. Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui é do Caleb, e ele disse que gostaria de saber se foi relativamente fácil obter os insights logo de início na análise dos dados ou só depois de aplicar algum método. Então, quanto aos dados, é difícil tu ter uma ideia de começo, assim, que... Claro, tem algumas coisas que são padrão, assim, que são já bem estabelecidas, que você sabe que se você não usar, você vai ter vamos dizer assim, um resultado não tão otimizado, tá? Por exemplo, normalização das imagens utilizando média, desvio padrão, tá? Isso é basicamente um padrão estabelecido já. Ninguém até comenta em alguns artigos já que utiliza esse tipo de coisa, tá? Agora, se você vai para coisas mais específicas, que talvez são a remoção do fundo das imagens, normalização de cores, esse tipo de coisa já é um pouco mais difícil de você saber sem você estar treinando o Tuareg, para saber se o Tuareg vai se ajustar a esse tipo de situações, tá? Então, é um processo bem dinâmico essa preparação dos dados também. Ela não é totalmente separada assim por steps, tá? Então, ela vai acontecendo junto com como você vai evoluindo a rede. Acho que espero ter respondido. Sim. Até só complementando, eu acho que a gente pode dizer isso sobre boa parte da pesquisa em Deep Learning, Machine Learning hoje, né? Então, não existe uma receita de bolo bem definida de uma forma genérica, né? Que a gente vai lá e, sei lá, segue aquela receita, segue aquele livro e está resolvido, só fazer o passo a passo. Não é bem assim, né? Cada problema, que o Felipe falou várias vezes aqui ao longo da palestra, cada problema precisa ser abordado de uma forma diferente. Então, que nem aquele exemplo lá que o Felipe mostrou das imagens de geologia, pode parecer pequena, vamos dizer assim, a alteração de contexto que ele fez, né? Que é simplesmente tirar as imagens e ao invés de se preocupar com área, se preocupar com contornos, mas aquilo lá o que fez o resultado ser viável. Sem aquilo a gente não estava conseguindo resultados legais, né? E a partir daquilo a gente conseguiu resultados fantásticos. Né? Então acho que tudo varia da forma como aborda o problema, tá? Então é muito importante que vocês entendam como que essas técnicas funcionam, entender um pouco da teoria por trás, isso é sempre bom, sempre ajuda, e daí na hora de resolver o problema, tentem pensar não só na forma mais óbvia, mas tentem pensar às vezes fora da caixa, que isso é o suficiente para vocês saírem de uma solução mediana para uma solução ótima, tá? Então isso é bem interessante. Legal. O César tem uma outra pergunta. O Felipe citou diversos lugares para se conseguir um dataset para realizar ou treinar um algoritmo. Mas em casos onde não se tem esse dataset, como funciona a coleta numa pesquisa? Isso pode ser uma barreira ou normalmente um mestrado ou doutorado já parte do pressuposto que os dados já existem?
Tá. Respondendo César, pode sim. Acho que vou começar um pouquinho diferente do que foi feita a pergunta, mas a barreira é sim, existe essa barreira para fazer o mestrado e doutorado. Quando eu entrei, a gente não sabia se tinha dados públicos ou não, tá? Então, basicamente, eu fui atrás para encontrar, depois que eu vi que o processo para fazer essa aquisição, gerar os rótulos e tudo mais, alguém rotular essas imagens, né? Era um processo que dependia do comitê de ética, por exemplo, porque são imagens médicas, tá? Então, depende do contexto que tu tá trabalhando no mestrado ou doutorado, vai exigir algum processo antes até mesmo da coleta, tá? Então, deveria ter um projeto de pesquisa num comitê de ética e tudo mais, e para daí sim poder fazer a coleta dos dados e daí fazer alguém rotular esses dados, tá? Então, não se parte do pressuposto que teria os dados prontos já, tá? Geralmente não se tem os dados, e ou você busca um dataset público, ou você faz um dataset mínimo viável que ao menos valide tua ideia de pesquisa para daí depois, num período de tempo maior e com mais dedicação, que tu consiga fazer a coleta de dados e que sejam mais representativos, né? Então, é difícil começar um mestrado e doutorado com os dados já na mão, tá? Ótimo ponto. Até tem uma pergunta depois que eu ia pedir para te responder. Eu deixo para depois, que eu vi que tem outras perguntas aqui na fila, tá? Mas, com certeza, nem sempre os dados estão disponíveis e encontrar os dados é um desafio muito grande, muitas vezes, tá? Então, tem trabalhos que são publicados que, às vezes, tem como diferencial apenas os dados, tá? E isso é porque não é trivial, né? Não é à toa que o Google está aí dando um monte de coisa de graça para nós, né? Coletar os dados é um processo delicado e os dados coletados têm um valor muito grande mesmo, tá? Então, não é trivial, não é trivial mesmo. Bom, vou seguindo, depois no final faço algumas perguntas que eu tenho aqui que eu acho que são boas para complementar o que tu está dizendo. O Jefferson perguntou, para segmentação, você sabe se há um conjunto de funções de loss que seja muito utilizado e penalize por um ou mais critérios? Sim. Eu não vou me recordar, mas acho que é Tversky Loss, tá? Tu consegue definir um peso para cada uma das classes que tu tem, tá? Então, por exemplo, se eu tiver 4 classes na minha segmentação, eu posso definir um peso da minha classe 1, na minha função de loss, peso da classe 2, peso da classe 3 e peso da classe 4. Essa função ela não está implementada nativamente no Keras, tá? Como eu mexo mais com o Keras, eu vou saber do Keras, eu não sei quanto a TensorFlow, ao PyTorch ou algumas as outras bibliotecas, então teria que fazer essa implementação, mas é fácil de achar também no GitHub, tem vários exemplos. Então sim, tem funções que elas são específicas para justamente nesse problema, tá? Então até nessas imagens que eu mostrei, a classe menos representativa ali é a classe benigna. Então eu tenho muito menos áreas benignas nas imagens, porque eu tenho áreas de carcinoma in situ, carcinoma invasivo ou do fundo, tá? Então, por exemplo, o fundo, eu tenho muitos exemplos de fundo ou de classe normal, mas agora de classes com carcinoma invasivo ou carcinoma in situ já é um pouco menos. E agora, com comparação à classe benigna, eu tenho praticamente nada, assim, são poucos exemplos que eu tenho, tá? Então, nesses casos, é legal utilizar essas funções com pesos para as classes. Ótimo. Deixa eu ver, o Vitor tem uma pergunta também. Quanto à rede neural utilizada, tu apenas te baseaste em um padrão que está sendo utilizado no momento por outros pesquisadores para esse dataset, ou chegaste a testar outras redes neurais? Tá. Como eu falei, é legal olhar para a questão do que está sendo, vamos dizer assim, a crista da onda naquela área, né? Então, a UNET, ela surgiu justamente nessa questão das imagens biomédicas para a detecção de classes de características celulares, tá? Então, foi basicamente nesse pressuposto que eu parti, né?
Então, que eu, enfim, com a supervisão do Gabriel e do CAC, que a gente partiu, né? Então, que é a utilização da UNET, justamente por ela ter a concepção dela ter sido para as imagens médicas, tá? Então, já fica muito mais, faz mais sentido tu já partir por ela, tá? Do que você ficar tentando utilizar várias e, querendo ou não, tu precisa otimizar elas. Então, não é simplesmente mudar só a questão das características da rede, por exemplo, mudar a arquitetura da rede. Não, tu vai ter que ver se o learning rate ele é o mesmo, provavelmente não vai ser o mesmo. A questão da estrutura de tempo de treinamento, tem várias coisas ali, os parâmetros, eles provavelmente, se você mudar a arquitetura, eles vão ter que ser mudados. Então você vai ter que, em vez de otimizar uma rede, você vai ter que otimizar 2, 3, 4, 5, para daí sim ver qual que é a melhor. Como no caso do mestrado o tempo foi mais curto ainda do que o normal, então não teve muito tempo para decidir por outras arquiteturas, tá? Então a gente partiu dessa ideia de que como imagem médica, imagem a nível celular e tudo mais, seria legal partir já desse ponto e utilizar o NET, por exemplo. Para o módulo 2 foi utilizada a ResNet pré-treinada justamente para aumentar a complexidade e então identificar características mais complexas, tá? Esse foi um ponto também que foi alterado na rede. Ótimo. Eu até ia comentar, já que teve duas perguntas, já que entraram próximo do que eu ia fazer para te responder depois, eu vou fazer essa pergunta antes da do Denis, que está na fila aqui. Felipe, talvez tu pudesse comentar brevemente para o pessoal a respeito do papel que o Transfer Learning tem. Tá? Então, por exemplo, na pergunta aqui, deixa eu ver quem é que tinha feito ali mesmo, dos datasets, foi o César, né? Ele tinha comentado, por exemplo, bom, às vezes contém dados, como é que tu faz, né? E o Vitor comentou nessa questão das redes, né? Como que tu vai utilizar as redes mais adequadas e tal. Tu falou de algumas redes que tu utilizou no teu caso. O Transfer Learning ele tem um papel importante, né? Porque ele permite que tu aprenda um modelo, tá? Num conjunto de dados mais representativo de um problema, né? E então tu aproveite aquele conhecimento para resolver outras tarefas, né? Então isso faz com que tu consiga lidar, por exemplo, com problemas que têm poucos dados, né? Fazendo a transferência de conhecimento, e mesmo que tu consiga utilizar redes que já tenham algumas determinadas características boas para resolver alguns tipos de problemas, para complementar o teu pipeline, né? Então, comenta para nós, Felipe, qual que é o papel do Transfer Learning nesse processo todo, por favor. Eu acho que o pessoal da disciplina já vai saber qual que vai ser o exemplo que eu vou usar, mas a gente pode usar a própria visão humana, tá? Por exemplo, uma criança, quando ela começa a ter percepção dos objetos e tudo mais, ela vai conseguir identificar com certa facilidade rodas, objetos que sejam presentes no cotidiano dela, cadeira, mesa. Conforme ela vai evoluindo, ela vai começar a conseguir identificar padrões mais complexos e conseguir falar que, por exemplo, aquele é um cara de tal marca, ou, enfim, conseguir associar esses tipos de coisas que são um pouco mais complexas para a visão humana, tá? Então, numa eventual hipótese dessas, ela talvez vire um radiologista, por exemplo. Ela vai conseguir indiretamente inferir que a questão de um osso, por exemplo, aquela linha lá representa um osso, mas ela fez uma associação à linha que ela aprendeu quando ela é criança ainda, o que era uma linha, o que era um círculo ou alguma coisa nesse sentido. O Transfer Learning ele vai justamente nessa linha, então é aproveitar o conhecimento dos filtros já treinados nas redes convolucionais, então para outros problemas. Então, por exemplo, usando o conjunto Imaginet, eu posso talvez utilizar só os pesos que sejam para identificar características mais básicas nas imagens, como linhas, contornos, algumas texturas e tudo mais, e utilizar para o meu problema em imagem médica, por exemplo. E diminuir, então, um pouco o meu tempo de treinamento e a necessidade de ter muitos dados para fazer esse treinamento, tá? Por que eu diminuo isso? Em vez de começar com os pesos aleatórios, eu vou estar começando com características já pré-treinadas. Eu talvez vou fazer pequenos ajustes
nessas minhas concepções de como é uma identificação de uma linha, de como que é uma identificação de um círculo, coisa assim, para a imagem médica, e a minha rede já vai estar bem assertiva, tá? Então, essa é um pouco a vantagem do Transfer Learning. Em vez de eu sair do aleatório, do que não sei nada, eu parto já de alguma coisa que eu já sei, ajusto ela um pouquinho ali no contexto e ela já vai estar muito, muito melhor, com menor quantidade de dados, em menor tempo, do que se eu tivesse usado a abordagem tradicional sem o Transfer Learning. Não sei se eu respondi bem, Gabriel, acho que... Não, acho que sim, acho que sim. Só para deixar claro, tá? Então, o Transfer Learning é uma técnica que pode, ou uma abordagem, talvez, né? Que pode ajudar bastante, pessoal, a treinar o modelo quando vocês não têm dados suficientes ou quando vocês não têm propriedade suficiente para fazer algumas hipóteses em relação a um determinado problema. Então, vale a pena procurar mais informações sobre isso. O Denis tem uma pergunta também. Ele disse que não pegou o começo da apresentação, mas ele tem uma dúvida. O padrão de cores para segmentação. Existe algum estudo que mostre que certas cores possuem um desempenho melhor na rede? Seria as cores de saída da rede ou as cores de entrada da rede? É uma boa pergunta. Denis, talvez escreva ficou bem ali para claro. nós. De saída, tá. De saída, tá. De saída não, porque qual que é o conceito, tá, da saída? Basicamente, vou mostrar aqui na apresentação só para ficar um pouco mais claro. Por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui. Aqui. Eu tenho 4 cores nessa imagem, tá? Essas cores na rede, elas vão ser representadas, cada pixel nessa imagem vai ser representado por 4 valores na saída da rede. Então eu vou ter um pixel para cor preta, um pixel para um valor para cor preta, um valor para cor azul, um valor para cor vermelha e um valor para cor verde. Vai ser um vetor com 4 casas e cada uma dessas casas vai me passar uma probabilidade de ser, por exemplo, cada posição vai me passar uma probabilidade. Por exemplo, para cor azul eu vou ter uma probabilidade, tá? Talvez 0.20. Para cor vermelha eu vou ter uma saída de 0.1. Para cor verde eu vou ter uma saída de 0.85, 0.75, 65. E para cor preta eu vou ter uma saída de 0.5, tá? Então a rede ela não vai enxergar as cores de saída. Ela vai enxergar um vetor que vai me dar a probabilidade de daquele pixel ser daquele pixel pertencer àquela cor específica. Então essas cores que estão ali, elas são cores, vamos dizer assim, coloridas artificialmente. Então poderia ser qualquer cor ali. Então não vai influenciar a cor que tu utilizar como saída, não vai influenciar o desempenho da rede, tá? Mas tem que usar o on-hot encoding quando tu está trabalhando com multiclasses, tá? Eu passei por esse problema, tá? Então é experiência. Eu acabei não me atentando a esse detalhe, e no início do ano, quando estava fazendo um artigo para um congresso, a minha saída sempre era uma imagem totalmente vermelha. E eu perdi umas 3 semanas, 4 semanas, até que eu consegui identificar que eu não estava processando a saída, não estava tratando a saída da rede, tá? Então eu sempre pensava que tinha alguma coisa errada na minha entrada, mas eu não olhei para a saída da rede. Então tem que cuidar também. Da mesma forma que você analisa a imagem de entrada, você tem que analisar a imagem de saída, então, para ter um desempenho assertivo, tá? Por que isso faz sentido? Quando eu vou trabalhar com imagens, eu vou ter geralmente uma escala de 0 a 255 ou de 0 a 1 no caso das imagens normalizadas, tá? Então, como eu tinha um valor linear ali, e minha classe de ativação ela era uma sigmoide, se não me engano, softmax, não lembro. Mas ela me dava um intervalo fixo sempre. E sempre ficava na metade disso, porque ela ficava em dúvida, vamos dizer assim. E com esse valor no meio, quando eu fazia a multiplicação e transformava numa imagem RGB normal, ficava numa cor fixa. Então, é mais ou menos bem basicamente qual que é a concepção de por que utilizar um on-hot encoding e não utilizar a saída linear.
Perfeito. Então, só para finalizar, caso tenha umas perguntas, o pessoal podem fazer também, tá? Mas só para finalizar, eu gostaria que o Felipe comentasse duas coisas para mim. Muitos aqui devem estar começando a trabalhar em soluções, né, que utilizam Deep Learning para resolver algum problema. Felipe, eu gostaria que tu desse sugestões para o pessoal sobre como escolher, por exemplo, as técnicas de preparação de dados. Tá? Então, notem que existem diversas possibilidades para preparar os dados. Então, de repente, tu pudesse dar não uma sugestão de técnicas, mas de como escolher, né? Que livro que tu sugere para eles, por exemplo, consultar, ou que artigo que faça um bom relato das técnicas existentes. Tá? Então, isso para técnicas para preparação de dados ou para processamento, e a outra seria para fazer a escolha das redes e as arquiteturas, que daí já vai mais ou menos ali na mesma linha do que o Victor tinha te perguntado. Tá. Para a questão de datasets e tudo mais, desculpa, para a questão da preparação dos dados, dependendo do problema que for escolher, geralmente tem alguma discussão já no Kaggle ou no GitHub, tá? Então, eu acho que é um ponto de partida legal, seria olhar essas técnicas, tá? Esses algoritmos e, enfim, códigos já existentes, tá? Acho que é o ponto de partida mais fácil, olhando para um problema similar teu, ou até o próprio problema. Livros que tratem disso especificamente, eu até agora não vi nenhum, assim, que diga, tem que fazer isso ou aquilo, então é bem naquela linha de, é bem experimental, é bem uma alquimia, tá? Não tem uma receitinha de bolo que diga, com imagem de raio-x você tem que remover o fundo ou não, por exemplo. Você tem que remover ruído ou não, por exemplo. Então, eu acho que Kaggle e GitHub é um ponto de partida legal para isso, tá? E para a questão das redes, para a escolha das redes e tudo mais, eu sugiro olhar para o estado da arte, tá? Então, com aquele Papers with Code, acho que é uma ferramenta bem rápida que vai te economizar tempo do que ter que ler artigos e fazer uma revisão sistemática, talvez, para identificar qual é o estado da arte na área. Que eles mantenham um leaderboard legal, atualizado, com as principais técnicas e para os principais datasets, tá? Então, acho que o ponto de partida legal seria, para a definição da rede, seria olhar para aqueles problemas, tá? Mas também não olhar para aquelas redes tão complexas de cara, tá? Talvez umas redes mais estabelecidas já, enfim, que já tenham tem um certo percentual de acurácia, mas que seja uma rede mais simples de se entender, uma mais simples de se implementar e mais simples de trabalhar também. Tem muitas redes que têm desempenhos excelentes nos datasets, mas que levam um dobro, triplo de tempo para treinar e para fazer as inferências, do que comparado a uma rede que tenha talvez 2% a menos de acurácia e leva um terço do tempo para o treinamento, tá? Então, tem que cuidar esse ponto também. Às vezes, complexidade e acurácia nem sempre é a melhor jeito de trabalhar. Acho que para detecção de objetos, por exemplo, a YOLO é super rápida, tá? Tanto é que ela consegue fazer detecção de objetos em real time. Agora tem uma outra rede que não vou me lembrar, que ela tem uma acurácia muito boa, mas em compensação ela não consegue fazer detecção em real time. Então tem esses detalhes também que tem que ser levados em conta, tá? Não é só olhar para o final da rede e, nossa, tem uma rede com uma acurácia muito boa, mas para fazer inferência ela leva meia hora, por exemplo. Então não vai fazer sentido. Então tem esse detalhe também. Perfeito. Não sei se eu respondi bem, Gabriel, mas... Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que a gente conseguiu aí cumprir os objetivos da palestra, que era dar uma direção aí pro pessoal do ponto de vista de um estudo de caso. Então, a gente trabalhou com um caso específico do Felipe, a gente viu o trajeto que ele percorreu para sair daquelas ideias iniciais até chegar nos resultados finais. E eu acho que isso serve de inspiração para muitos dos que estão assistindo aqui. Tá? Então, notem que o trabalho pode ser
demorado e difícil, muitas vezes, mas os resultados que a gente pode colher lá na frente são bem legais. Tá? Então, acho que é um caminho interessante. Felipe, então, eu queria te agradecer pela disponibilidade, por ter disponibilizado o teu tempo aí e essa palestra para nós. Caso tu queira, depois tu me passa, enfim, o link para a tua apresentação, do vídeo também eu vou mandar depois na lista, tá? E daí todo mundo pode ter acesso posteriormente, certo? Pode deixar. Gente, aos demais, obrigado pela participação, tá? Para quem estava na aula desse horário comigo e quiser ficar depois da gravação para tirar alguma dúvida referente à aula, sem problemas. E para os demais, agradeço também a participação e fiquem atentos aí às próximas palestras da nossa série, certo? Uma boa noite para todo mundo, obrigado mais uma vez e até a próxima.